Oi, boa tarde para vocês, tudo bem? Então, eu venho aqui hoje para a gente poder falar sobre o mês de setembro, né? O porquê da importância dele. Eu não marquei nada como live, porque eu me planejei para fazer antes e infelizmente eu fiquei dodói, a Helena ficou dodóizinha também, não pude estar realizando esse vídeo na época que eu planejei. Mas enfim, eu não posso deixar de falar desse mês de setembro, né? Hoje sendo o dia 28, eu não posso deixar de estar colocando aqui a importância desse mês. Para vocês terem uma noção, a gente tem colocado pelo IBGE falando em números, né? Cerca de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e 24%, né, da população brasileira é de pessoas com deficiência. Então, esse é um número muito importante que a gente precisa estar valorizando, né, em termos de sociedade. E assim, por isso o mês de setembro ele se faz tão importante, né? Pela causa. A gente tem o Setembro Verde, eu tenho minha colinha aqui, né? Porque são muitos assuntos. A gente tem o Setembro Verde, que é o mês oficial da luta da pessoa com deficiência. E a gente tem o dia 21 de setembro, que é o dia da luta da pessoa com deficiência. São dias importantíssimos para a causa, para a luta das pessoas com deficiências, que a gente precisa estar revendo alguns conceitos em relação a isso. Esse vídeo ele vai ficar gravado, a minha intenção também é muito essa. Olá, Viviane, olá, Angélica, tudo bem? Não marquei nada porque foi quando deu, né? Então a gente acaba fazendo isso, a Helena tá dormindo e aí a gente aproveita esse momento. Então, assim, porém, o que a gente precisa entender desse mês, né? Porque a luta, ela é muito grande, mesmo a gente tendo aí os direitos garantidos já em lei, mas assim, a luta ela é muito grande. E essa luta, ela não pode ser só das pessoas com deficiência. Essa luta, ela tem que ser uma luta de todos. Porque dentro desse número que eu dei de 18 milhões de pessoas com deficiência, nem todas essas nasceram com deficiência. Elas podem se tornam deficientes ao longo da vida, né? Pode ser por uma queda, pode ser por uma doença, por um acidente. Então, assim, é uma luta que tem que ser de todos, não somente das pessoas com deficiência, né? Então, e dentro dessas possibilidades todas, desse tempo todo, a Viviane é uma pessoa que tem uma vivência muito, né, em relação a isso, mas assim, a gente tem a Constituição Federal de 1988, né, que ela nos garante aí para as pessoas com deficiência alguns direitos, né, e depois a gente tem a Lei da Inclusão de 2015, que traz também os direitos concedidos, né? E que a gente precisa fazer valer esses direitos. A gente não pode deixar esses direitos tão suados, né, para ser conquistado, passar. Então, assim, a gente tem, através dessas leis, a gente tem a saúde, direito à saúde, direito à educação, direito à acessibilidade, direito ao transporte e outros direitos. Então, assim, são direitos gratuitos que as pessoas têm e elas ainda não têm essa informação, né? Então, assim, no meu canal, lá no Especiais no YouTube, eu trago para vocês informações importantes a respeito desses direitos que a gente tem. Então, assim, às vezes as pessoas não tiram uma identidade especial porque elas acham que não tem o direito. E tem sim, lá no canal eu explico para vocês passo a passo de como requerer esses direitos que são gratuitos para vocês. Então, assim, tem o direito da identidade especial, medicamento de alto custo. A gente tem direito à vaga de estacionamento para pessoas com deficiência.
tem o direito de requerer o LOAS, né, o benefício, o auxílio que o governo dá para as pessoas com deficiência. São direitos fáceis de conseguir? Nem todos. Os direitos que eu mais tive facilidade foi aqueles que eu dependia do Detran. O Detran foi um suporte bem rápido e bem ágil para tirar aquilo que eu necessitava, que é a identidade especial e a vaga de estacionamento. Os outros a gente ainda tem alguns lutando, mas outros a gente conseguiu. Não são fáceis, mesmo a gente tendo os direitos garantidos em lei, mas nem tudo tem uma facilidade para que a gente consiga. Outra coisa que eu queria falar, que aí se torna mais importante ainda, que mexe com a estrutura de qualquer pessoa, que é a questão do respeito, né? As pessoas não se dão conta de quanto que mexem com o outro em relação à falta de empatia, à falta de respeito, não só com as pessoas com deficiência, mas hoje a gente está falando aqui com pessoas com deficiências. E assim, a Helena hoje ela é cadeirante e ela tem 3 anos e meio, e eu já vivo algumas situações com ela muito complicadas, né? Então, assim, primeiro é a acessibilidade. A gente não tem uma acessibilidade boa para que a gente possa estar fazendo esse transporte com as pessoas que usam cadeiras de roda. Calçadas cheias de buraco, cheias de altos e baixos, em função da falta de manutenção que há, né? E o pior de tudo, que isso a gente ainda depende de um governo, mas o pior de tudo é quando a gente depende do outro que não tem a mínima noção do respeito com as pessoas, que é colocar uma moto na calçada, simplesmente, ou colocar o carro na calçada. Eu já tive momentos com a Helena que eu tive que sair da calçada para ir para a pista porque a moto estava estacionada na calçada. Já não tem uma calçada decente, a moto ainda está parada lá. Então, assim, cadê o respeito, né, pelo outro? Eu vou parar aqui rapidinho, mas esse rapidinho foi o momento que eu quis passar com a Helena e não pude, né? Então, assim, as pessoas não têm a intenção do outro, né? De se colocar no lugar do outro. Outra situação que a gente passa muito aqui na clínica é que a Helena faz terapia e ao redor da clínica tem alguns lugares, né? Reservado para pessoas com deficiência. Né, o estacionamento reservado para as pessoas com deficiência. E em frente à clínica tem alguns lugares com restaurantes, né? E as pessoas vão lá e estacionam um lugar reservado para as pessoas com deficiência. Então, assim, eu com a Helena, eu preciso sair dali, que tem 2 estacionamentos em frente à clínica, eu preciso sair da Helena e procurar um lugar ao redor para estacionar com ela, monto cadeira, coloco a cadeira, saio de um lugar mais longe para trabalhar, para locomover ela, sendo que a clínica disponibiliza de 2 lugares ali com mais acessível para a gente estacionar, e as pessoas não respeitam isso, simplesmente param lá porque não tem cartão, estão indo para o restaurante tomar uma cervejinha, né, mais importante, e o acesso ele fica a desejar, a gente que procura o nosso espaço tendo ali garantido. Então, assim, cadê o respeito? Isso é um respeito que a gente não precisa pedir ao governo. Isso é um respeito que é preciso dar o outro entender que ali tem uma placa para se parar com as pessoas, com pessoas com deficiência. E é isso realmente, Viviane, é o que mais acontece, né? Outra situação que não é uma vivência minha, mas é um relato de uma amiga minha, que ela com a criança foi para um transporte público. A criança aparentemente, né, não tem, não está escrito no rosto dela, sou deficiente, mas a criança ela não anda e a mãe está com a criança no colo, né? Pegando esse BRT. Gente, para quem pega esse BRT sabe como que é difícil o acesso para quem é normal,
né? Imagine para uma pessoa que é deficiente. Então, a Gabi, ela é uma criança que tem 5 anos e a mãe segurando a Gabi ali o tempo todo, e as pessoas viram pro lado, dormem, devem estar achando que a Miriam, ela tá fazendo isso de propósito para sentar. Gente, é um absurdo, pelo amor de Deus. Estamos no século XXI, onde as pessoas estão lidando com essa situação o dia todo. A gente está sendo informados pelos jornais, pelas pessoas, né? Como eu tô fazendo aqui. Então, pelo amor de Deus, tá vendo a pessoa ali com a criança no colo, tá indo para terapia e não dá lugar, né? Então, assim, a Viviane tá colocando aqui várias experiências que ela tem em relação a isso também. Então, assim, que dificuldade é já a mãe, né, com a criança, que já é essa dificuldade no dia a dia, né, em sua rotina, e a gente ainda lida com essas dificuldades, né? Então, assim, esse mês de setembro se torna muito importante em função disso, né? Então, assim, é preciso, além disso, gente, ninguém nasceu pediu para Deus e falou assim, eu quero ser deficiente. É preciso entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa, né, Viviane? É uma pessoa que tá ali no mundo para fazer as mesmas coisas que vocês, né? Então, assim, se você está vendo uma pessoa com deficiência, para que ficar olhando? Eu, recentemente, tô andando com a Helena na rua e uma senhora... Aline, abre aí a porta para Spike, para mamãe. Ele tá latindo lá fora. Então, assim, a senhora me acompanhou da hora que eu desci com a Helena do carro até a visão dela se perder de mim. Foi impressionante. Uma senhorinha do tipo, né? Eu ali, como adulta, eu ergui minha cabeça e passei. Mas a pessoa que entende fica assim, sem saber como agir, né? Eu até entendo que algumas situações podem acontecer de modo diferente, mas assim, eu sinceramente estou nesse mundo novo, né, das pessoas com deficiência. E o que acontece? Eu sei que muitas pessoas já passaram por piores situações e eu ainda estou no caminho delas, mas assim, eu vou lutar com todas as forças de tudo que eu puder fazer para que as pessoas não passem por essas situações, né? Então, assim, empatia, gente, cuidado com os olhares, cuidado com as expressões, né? É necessário um cuidado, um amor com o outro, é necessário, tá? Então, assim, eu tô aqui para estar falando e tá lutando sobre essa situação. Então, assim, eu como professora, eu preciso ensinar o outro Aline, abre a porta aí que o Spike tá latindo. Abre a porta aí pra mamãe, o Spike tá latindo. Então, eu preciso ensinar o outro que não façam isso, né? Isso machuca o outro, isso dói no outro. Não dói em você, né? Porque você não passa pela luta que as pessoas com deficiência passam. Então, assim, olhe com amor, né? Pergunta se precisa de ajuda para atravessar a rua. Pergunta se está necessitando de alguma coisa, sabe? Mas esse olhar de condenação é que não pode existir, né? A gente precisa pedir, né? A gente precisa implorar as pessoas para que não tenha esse olhar de condenação. Infelizmente acontece, mas a gente vai estar aí lutando não só no mês de setembro, mas diariamente contra isso.
como eu falei para ela, toda vez que eu falo essa frase, eu lembro dela. Então, assim, trate as pessoas com deficiência como pessoas. Elas são pessoas, tá? Então, assim, a inclusão, ela começa na nossa casa, né? Então, assim, ame o seu filho, não tenha vergonha dele não, sabe? Cuide do seu filho com amor. Você não pode pedir para os outros aquilo que você não faz em casa, né? Então, assim, a gente precisa passar esse amor para a família, a gente precisa passar esse amor para os amigos, a gente precisa passar esse amor para o amigo dos amigos, e assim a sociedade vai se formando melhor, né? Porque assim, a gente não tem como mudar o mundo se a gente não mudar em volta do que a gente vive, né? Então, assim, a inclusão começa na nossa casa, né? Então, assim, a gente só vai poder fazer o melhor lutando, né? E transformando tudo aquilo que a sociedade faz de ruim, a gente precisa transformar o contrário na nossa casa, transformar em amor, transformar em melhor qualidade de vida para os seus filhos. Né? Então, a luta é de todos sempre, né? Não é só de pessoas com deficiência. Quero aqui agora finalizar esse vídeo. Eu quero dar também nesse mês de setembro, é um mês de luta, sim, mas eu quero também deixar os meus parabéns às mães, aos pais, à família das pessoas com deficiência, né? Por se dedicar dia a dia, por dedicar o seu sono, por dedicar os seus sonhos que não continuaram, por dedicar, sabe, aquelas horas que você respira fundo e você precisa dizer, eu vou continuar, né? Porque meu filho depende de mim. Então, assim, se você acha que ninguém tá olhando por você, que ninguém faz nada por você, que ninguém tá cuidando de você, não pense isso, não faça isso em vão, sabe? Todo esse cuidado que você tá tendo com seu filho não vai ser em vão, sabe por quê? Porque Deus está olhando por você. Então, assim, acredite que cada dia Ele tá ali do seu lado cuidando de você. E não tem nada melhor do que isso, né? A gente saber que tem Deus nos guiando, cuidando da gente a cada minuto. A luta do seu filho vale muito a pena, não só no mês de setembro, mas diariamente. Lembre-se disso, tá? A todas as pessoas com deficiência, meu grande abraço. Para aquelas que estão me vendo, que não estão me vendo, que vão me ver. Meus parabéns para vocês, parabéns, obrigado pelas pessoas que estão aí na luta junto com a gente por cada lei, por cada conquista, por cada fala de carinho, por cada atenção, tá? Um grande abraço para vocês, um beijo. Alô, bonito!